Boa noite, meus amigos da web, em uma parceria do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também aqui do Estúdios Tela VIP, está no ar mais um Diário Cidadão que traz o cidadão para o centro da discussão. Aqui o protagonista é você. Hoje está comigo aqui novamente meu amigo Sérgio França. Essa semana vai estar conosco todos os dias praticamente, né, Sérgio? É isso aí, Paulo. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar com você aqui no centro da bancada, comandando esse programa, esse diário de notícias, nesse diário onde a opinião é de verdade, e com o nosso amigo Gilson Félix, o nosso especialista em turismo, vai fazer um link com as pautas de hoje, com os assuntos de turismo. Gilson chegou bravo aqui hoje, né? Falou, poxa, a Petrobras fazendo investimento, e cadê o investimento no turismo, né, Gilson? Pois é, o Sérgio já ele não aguarda, ele não espera, ele já dá o spoiler logo. Está conosco aqui o Gilson Félix, mas todo mundo já tinha visto nas imagens. Gilson Félix, que é profissional em turismo, está aqui conosco, abrilhantando a nossa conversa, a nossa troca de ideias. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, os nossos internautas. Viemos aí para falar um pouquinho dessas coisas que estão acontecendo atualmente e vamos para frente, né? Importante a gente discutir esses temas que são importantes para a nossa região e nossa cidade. Perfeito. Em breve nós teremos um telefone para contato para que você possa participar aqui do Diário Cidadão junto conosco, né? E por enquanto a gente vai conversando e se você quiser entrar aí na web, quiserem deixar sua mensagem, a gente vai ter o prazer de receber aqui e ler para vocês aqui. A Petrobras, Sérgio, a gente estava falando justamente da Petrobras, né? Informou que iniciou a produção de petróleo e gás natural por meio da FPSO Guanabara, já digo o que é isso, primeiro sistema de produção definitivo instalado no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos. A plataforma tipo FPSO é uma unidade flutuante de reprodução, armazenamento e transferência de petróleo e gás. Tem capacidade de processar até 180 mil barris de óleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás. Esse volume representa 6% da produção operada pela Petrobras, contribuindo para o crescimento previsto da produção da companhia. Mero é o terceiro maior campo de petróleo do pré-sal, atrás apenas de Búzios e Tupi, né? Eu esqueci, está aqui remotamente conosco o professor Anderson Figueira, ele que é vereador lá do Guarujá. Boa noite, professor Anderson. Ô Paulo, prazer novamente aqui, prazer participar com vocês. Um grande abraço aí para o Sérgio, também para o Gilson e a todos que estão nos acompanhando. Espero poder colaborar um pouquinho aqui também com conhecimento que a gente pode somar, né? Perfeito. Obrigado, Paulo. Forte abraço a todos. Olha, isso é que dá ficar remoto. Fica com preguicinha de comparecer no estúdio, viu, professor Anderson? A gente esquece que você está aqui com a gente. Na verdade, o problema é o túnel que não fizeram ainda, né, Anderson? Mas é rápido. Precisa fazer o túnel, professor. Pois é, rapaz. Pois é verdade. Mas estamos juntos. É isso aí. É isso aí. Agora, Gilson, quais são que impactos você espera que esse início de produção traga para a nossa região? Olha, a gente vai voltar um pouquinho lá no passado e quando surgiu a questão do pré-sal, eu ainda estava dentro do centro de convenções da cidade de Santos e nós tivemos muitos eventos acontecendo e na maioria desses eventos nós tínhamos lá as empresas, as incorporadoras, as construtoras, dentro como expositora, vendendo os seus apartamentos, seja apartamentos ou conjuntos comerciais, por valores estratosféricos, né? Valores excelentes na ocasião. A gente viu uma movimentação, primeiro, isso ajudava a gente a ter uma projeção maior, considerando a cidade de Santos, porque a unidade de negócios da Bacia de Santos era na cidade de Santos, era na próxima prefeitura, aí na Dom Pedro, juntando toda essa situação da parte imobiliária e da parte da unidade de negócios aqui, a gente esperava que as coisas fossem tomar um rumo diferente, ou seja, uma movimentação maior nos nossos bares, restaurantes, hotéis e, obviamente, os eventos que poderiam vir por conta
da importância do pré-sal, né? Para todos nós brasileiros, mas em especial para a nossa região. Né? Nós tivemos, inclusive, um boom imobiliário aqui. Sim. Esse boom, o que aconteceu com esse boom imobiliário? Ele Olha, persiste ou deu uma arrefecida? Não, ele deu uma arrefecida e o que a gente tem hoje são muitos prédios, aliás, prédios, né? A gente não está falando só de conjuntos habitacionais, aliás, conjuntos comerciais, mas você tem prédios aí que estão ali com a sua ocupação muito baixa por conta dessa situação de apostar no pré-sal, né? Então, a gente realmente está com ele, aí, como você falou, está ali estagnado por hora. Mas essa notícia é boa e acho que pode alavancar aí, de alguma maneira, esse nosso momento. Ô Anderson, o Guarujá tem aí também uma perspectiva positiva com relação ao início de produção aí da Bacia de Santos, né, por parte da Petrobras. Inclusive, o Guarujá está num momento interessante do ponto de vista de desenvolvimento, né? Tirando aí a questão da segurança pública, que realmente está bem gritante aí, mas aí tem a questão do aeroporto, agora o início de produção na Bacia de Santos, enfim, Guarujá me parece estar tendo uma perspectiva interessante. Ô Paulo, com certeza, viu, Paulo? Essa sua colocação aí ela é bem pertinente. Aqui na nossa cidade, a gente percebe que é um momento de grandes expectativas, né? Como você falou, próximo da possibilidade aí do aeroporto, né? Iniciar ali as atividades. Finalmente, questão, né? do próprio túnel também, que você acabou de citar, Exato. né? Que com certeza a sua estrutura vai ajudar ali todo esse sistema. E, logicamente, a questão do pré-sal é fundamental. Quando o colega falou do boom imobiliário que aqueceu o mercado imobiliário em Santos, aqui também trouxe reflexos para a nossa cidade. Então, acho que todo mundo ganha. Então, acredito que é um ponto muito positivo, sim. Agora, Anderson, esses reflexos positivos, eles trazem um crescimento da cidade, melhoram os negócios e fatalmente, né, atraem os bandidos, atraem aquele pessoal que quer ganhar no fácil. E a cidade do Guarujá, ela está enfrentando um período bem complicado nessa questão. Como é que o que a cidade tem planejado aí para o futuro, para trabalhar essa questão, ou seja, para tentar reduzir os índices de criminalidade que estão galopantes aí na cidade? Realmente, isso é uma coisa que tem atrapalhado bastante a gente aqui, mas a cidade tem procurado fazer, né, a lição de casa. Eu, como vereador, tenho cobrado muito essa questão, embora nossa cidade tenha ocupado manchetes negativas, e cada dia é uma surpresa. Mas eu posso dizer o seguinte, que realmente Guarujá está trabalhando em prol da segurança, junto ali foi armada a Guarda Municipal aqui da nossa cidade, recebemos várias viaturas novas também, que já estão em uso, ou seja, aproveitamos também para trabalhar a possibilidade de aumentar o efetivo da Guarda Municipal, que tem dado uma força muito grande junto à Polícia Militar. Enfim, então é um trabalho em conjunto, uma somatória de esforços para tentar minimizar esse ponto, ou seja, a questão para fazer com que a segurança realmente faça com que o cidadão possa respirar aliviado, né? Dentro dos limites, dos índices aceitáveis que a nossa cidade precisa atingir. Pois é, o Sérgio França, a gente trabalha com essa questão já há tanto tempo que nós estamos careca de falar. A GEM, ainda ontem nós tocamos nesse assunto, a GEM, Condesv, aí tem aí 9 prefeitos no mesmo partido na região, fala-se em regionalização, os problemas do Guarujá são problemas de Santos, porque acabam se refletindo em Santos, os problemas de Santos se refletem em São Vicente, de São Vicente em Santos, na Praia Grande, enfim, precisa se pensar de forma conjunta as questões aqui da Baixada Santista. E esta notícia, apesar de alvissareira, a gente percebe que nós precisamos fazer a nossa lição de casa. E essa lição de casa...
Paulo, é um assunto sempre bastante espinhoso e pode parecer até que a gente faz a crítica pela crítica, né? Mas a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Essa notícia que você trouxe agora, que foi veiculada pelo portal do Diário do Litoral, e trata de uma operação altamente complexa de produção de petróleo e de gás nessa bacia de Mero, ela mostra só o quanto nós estamos atrasados do ponto de vista da organização política local para assumirmos um papel de protagonismo no cenário nacional, né? Nós temos, na verdade, nós somos passagem de produção, isso já acontece em relação ao porto, basicamente desde que nós organizamos o porto no início do século XX. Então, passamos a receber indiretamente os benefícios de sermos passagem de quase que um terço, aí, pelo menos minimamente um quarto de toda a atividade de importação e exportação em âmbito nacional. Essa passagem gerou algum tipo de benefício, mas muitos outros problemas para nós, mas nós nunca conseguimos exercer um certo protagonismo nesse processo, no setor produtivo, no setor privado, no setor de investimento, para decidir o rumo, né, o futuro e os rumos da nossa política empresarial local. E o mesmo acontece na questão agora do pré-sal. Obviamente que a Bacia de Santos ela está localizada não só na nossa região, na cidade de Santos, mas muito menos no estado de São Paulo. Ela pega a parte do Espírito Santo, passa pelo estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, e dentro dessa estrutura, dentro dessa compleição geográfica, nós estamos falando de uma bacia que está localizada aí a mais de 120 quilômetros da costa. Então, ou seja, mas isso tem um reflexo direto. Nós perdemos a sede o escritório de negócio da Petrobras, que estava localizado aqui, ele voltou para o Rio de Janeiro, nós perdemos a unidade aqui no aeroporto Itanhaém, que fazia as operações de helicóptero que ia para as plataformas, e tudo isso aconteceu por quê? Porque nós, de certa forma, estamos desarticulados para colher os benefícios de toda essa realidade econômica. Então, a impressão que fica é que a gente quer fazer a crítica pela crítica, mas a gente não consegue criar uma articulação política capaz de fazer com que nós não sejamos apenas passagem da produção, mas sejamos atores ativos do processo de produção para fazer esses recursos circularem efetivamente na nossa região. Ô Gilson, uma das coisas que essas notícias, né, nos fazem pensar justamente no turismo de negócios, que traz realmente turismo de negócios para a região como um todo, nesse sentido. E o que a gente percebe, bem frisou aqui o França, nós não estamos preparados para isso, né? O nosso centro de convenções lá na Ponta da Praia engatinha, né? Houve a pandemia, a gente entende tudo isso, né? Mas esta questão aqui, por exemplo, da Petrobras já era conhecida. A bacia chegou em janeiro, né? Ela já estava a caminho. Enfim, não é um processo que iniciou ontem e hoje a gente ficou sabendo, né? É um processo de alguns anos e existe uma perspectiva, né? Falando de Cubatão, por exemplo, tem a refinaria, precisava voltar ativo, porque não adianta tirar o petróleo, mandar o petróleo para fora para depois retornar como gasolina. Ou seja, a gente precisa realmente aí nos movimentar, e essa movimentação não depende efetivamente da população, depende daquele governante que está no local hoje. Parece que a gente, como diz o França, que a gente está cobrando apenas, né, falando apenas uma crítica desconstrutiva, mas na verdade não, é uma cobrança de algo que deveria ser feito e não está sendo feito. Eu vou usar até a fala aqui, eu sempre comento isso, vou usar a fala do Fábio, que é o secretário de Turismo do Guarujá, que ele diz o seguinte: é hora de chutar a canela. Então você tem que chegar, a gente tem todas essas situações que realmente são mais do que necessárias que sejam acertadas para que a gente possa seguir adiante. Considerando o turismo, os eventos, enfim, de um modo geral, vou fazer só uma observação considerando o centro de convenções da Ponta da Praia. A grande realidade é que a gente ainda depende muito das entidades que estão considerando a realização dos seus eventos. Vale frisar que tem muitos contratos represados, tá? Em outros espaços que as entidades e os espaços estão compromissados entre si. Então,
estruturas novas como a nossa, como por exemplo o próprio Blue Med Convention, ele obviamente ele vem se preparando para a realização dos eventos. 22 tem alguma coisa, mas é 23, 24 e 25, há uma movimentação nesse sentido. No que diz respeito ao geral, que você tem ali os eventos corporativos, os eventos dos grandes laboratórios e tal, novamente é a mesma situação. Eles entenderem que o momento é um momento para liberar os seus executivos para participarem desses eventos que tem ali um tamanho médio de 120 a 200 pessoas, todos num só hotel, com comemoração, com jantares, com treinamento. Então, tudo isso, acho que a grande realidade, a gente ainda precisa aguardar um pouquinho esse momento. A pandemia ainda não se encerrou e a gente ainda não tem, como se pode dizer, ali uma ideia de quando isso possa acontecer. Isso tem represado. Esse é um ponto. Eu queria tocar nesse ponto contigo, Gilson, antes de passar para o Anderson Figueira, porque para ele nós vamos cobrar, tadinho do Anderson. Esse é o papel. Vai chutar a canela do Anderson? Vamos chutar a canela do Anderson. Anderson. O que está esperando? O Anderson é um vereador muito atuante no Guarujá, tem feito um excelente trabalho lá e é por isso que ele está aqui hoje. Porque eu tenho certeza que as nossas cobranças aqui serão levadas para a Câmara do Guarujá. Ô Gilson, eu estive recentemente, passei na Bolsa do Café, estava com a minha esposa, vamos lá tomar um café. E fui entrar falando só com o passaporte. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, eu vou gastar o meu rico dinheirinho ali na Musical. E fui na Musical. Sim. Quer dizer, nós temos aí um ponto também que precisa ser revisto. Ora, os pontos turísticos não podem, se o próprio prefeito, a própria administração pública não exige da Musical o passaporte, por que vai exigir do espaço público? Que é um dos atrativos turísticos da região. E aí a pessoa está desprevenida, não está com... acaba não entrando, quer dizer, está negando ao turista o turismo. Bom, é importante a gente frisar que a Bolsa ela é um equipamento do governo do Estado. Exato. Embora esteja na cidade de Santos, então é importante isso. Perfeito. As restrições, enfim... Como é que a gente chama? Esses protocolos aí... Carnaval não tem passaporte... eu acho que, na verdade, os protocolos cabe a própria, como se pode dizer, a administração resolver essa questão, porque você tem razão. Para uns casos, a gente tem a cobrança do passaporte, que é a vacina, né? Sim. Eu estive por lá recentemente e foi me pedido vacina, comprovei, enfim, ando com isso. Mas é que só precisa, na verdade, agora é só equilibrar mesmo, considerar um protocolo único, porque se encontra essa necessidade em alguns pontos e outros não. Difícil a gente poder efetivamente dizer, olha, o que é o certo, o que é o errado. Mas eu acho que padronizar essa questão do protocolo, de entrar e sair em qualquer equipamento, seja ele do governo, seja ele de administração estadual ou municipal, é necessário. Perfeito. Agora, Anderson, aí na Câmara do Guarujá, é importante o trabalho que é feito pelos vereadores e o que a gente percebe, Anderson, é justamente toda a Câmara, não é a do Guarujá, não é a de Santos, no Brasil inteiro a gente percebe que as câmaras municipais passam a ser um puxadinho do prefeito, né, do prefeito local, do prefeito instituído. Né, e o que acontece? Os interesses da população, em regra, ficam sempre relegados a segundo plano. Como é que está essa situação? O que pode ser feito aí na Câmara do Guarujá? De que forma a gente pode buscar não só a Câmara do Guarujá, mas também as outras, né, cada um na sua cidade, para que essa lição de casa, como eu disse agora há pouco, como bem frisou aqui o Sérgio, parece que a gente está cobrando por cobrar, não é verdade, a gente espera resultado. Qual ação das câmaras você enxerga que pode ser mais efetiva nesse sentido, no sentido de trazer mais negócios, de preparar a cidade para esse turismo de negócios, não permitir que o turista vá embora? Perfeito, Paulo. Primeiro ponto a ser lembrado é que os poderes precisam ser independentes. Primeiro ponto, esse é o ponto que eu defendo. Outro ponto importante também, o senhor falou de Câmara, e aí eu puxo aqui para o lado justamente da Câmara Municipal de Guarujá,
nós precisamos alterar o regimento interno. Nosso regimento, ele traz algumas questões que, ao nosso ver, é totalmente inconstitucional. Por exemplo, onde já se viu, para eu, vereador, poder obter informações para que eu possa fiscalizar e cobrar o executivo, eu ter que submeter o meu requerimento para ser apreciado e votado ali em plenário, sendo que, se o prefeito ele tem uma bancada que é maior do que a oposição, logicamente que o requerimento do vereador ele não vai passar. E isso já aconteceu, já foi alterado na maioria das câmaras municipais da Baixada Santista, do Estado. E por que essa aberração, desculpe a expressão, né, acontecendo aqui com base no nosso regimento? Então precisa ser alterado. Eu mesmo já ingressei com uma ação justamente para solicitar essa alteração. Hoje já existe até ação judicial tramitando junto ao judiciário para que essa situação possa ser alterada, para que o vereador ele possa sim trabalhar e fazer com que o direito da população, ou seja, para que a população seja ouvida e atendida. Essa é a razão de ser, né? Então, são pontos importantes a apresentar aqui. Se a gente conseguir avançar nesses pontos, certamente a gente vai conseguir dar mais voz ali à população. E aí essa questão que você colocou no início, que é a Câmara ser um puxadinho do Executivo, ela vai cair por terra, porque a população ela vai ter mais força, o vereador vai ter mais força para poder exigir as informações necessárias para poder fiscalizar e fazer cumprir a legislação. São pontos importantes a ser mencionados aqui, né, Paulo? Perfeito. Quer dizer, o Sérgio França, o que o professor Anderson comenta aqui é de fundamental importância. O regimento interno das câmaras municipais está na hora de ser discutido? A gente falou já em algumas oportunidades sobre a questão do aculturamento, né? Da mesma forma que a sociedade ela foi desenvolvendo uma cultura de paternalismo quanto ao poder estatal, né, aos órgãos estatais que acabam controlando excessivamente as nossas vidas, isso também acontece quando a gente vê a relação de poderes, especialmente executivo e legislativo, e essa independência que o Anderson destacou agora acaba sendo prejudicada, né, acaba de alguma certa forma ameaçada. Eu não diria nem ameaçada, de fato hoje há um atrelamento do poder legislativo ao executivo, praticamente na maioria das cidades, no estado então a gente nem se fala, acho que ninguém vê aqui a atuação do deputado estadual, porque basicamente virou um departamento do poder executivo. Então o governador manda lá para a Assembleia como se aquilo ali fosse um cartório, dá uma carimbada aí e manda para frente. Então, para a gente reverter essa cultura, é necessário que a gente compreenda a importância disso, dessa separação de poderes, para equilibrar digamos assim, as atribuições de cada órgão e permitir que a gente tenha no chamado sistema de freios e contrapesos, tão falado ultimamente agora com o avanço da atuação do Poder Judiciário, para que a gente tenha melhoria da eficiência do serviço público. Então nós temos dois problemas. Primeiro, o excesso de responsabilidade junto ao Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, as três esferas, né? Municipal, estadual e federal. E nesse excesso de responsabilidade você tem uma fragilização do poder legislativo, que agora começa a ganhar um novo protagonismo. Estamos vendo agora, né, esse embate a nível federal, que a população começar a tomar consciência de que esse embate em âmbito federal também pode ocorrer no âmbito estadual, nos âmbitos locais, a gente vai começar a enxergar, acho que num cenário muito breve, uma mudança de comportamento. As pessoas começaram a perceber o comportamento do seu representante nas casas legislativas e cobrar essas posturas. Nós estamos falando aqui, no programa de ontem, no programa de hoje, em outros programas, o quanto é importante exercer esse protagonismo cidadão através do seu representante no Poder Legislativo. Pois é, e por falar em protagonismo cidadão, ontem o protagonismo regional, né, trouxe aqui a compra como assunto principal, a compra do Twitter pelo Elon Musk. Traz reflexos a todo ser humano na face da Terra, inclusive a você que está aqui na nossa querida cidade de Santos e também na Baixada Santista.
né? O Sérgio França ontem conversou a esse respeito, não foi, Sérgio? Sim, entrevistamos ontem, além do curador do painel, o José Tomás Neto, que é o curador desse painel, ainda com mais 3 especialistas, né, Paulo? Falamos ontem com o Oderi Carlos Silva, que é um engenheiro de sistemas também, o Rodrigo Silva, que é um doutor nessa área de segurança cibernética, e o Pedro Pustiglione, que é um profissional da área de economia, que ajudou a fazer uma análise. Esses 3 estavam remotos e o Tomás conosco aqui no estúdio. Acho que tem alguma coisa aí que a produção separou para a gente, se não me engano. E o Sérgio, afinal de contas, essa compra é boa ou é ruim? Será que vai ser bom para a gente, não? Eu acho que ela foi boa. Acho que o Elon veio no sentido aí de dar um pouquinho mais, né, digamos assim, de liberdade para o usuário, né? E essa expressão é interessante, né? Usuário. Você não é cliente. Quando você não é cliente, quando você não é, quando você é usuário, na verdade, você é produto, né? E não cliente. Perfeito. A produção tem um trechinho, né, da entrevista de ontem. Tomás, se você tivesse que fazer uma aposta, né, que vai se desdobrar, você acha que ele vai apostar em redes sociais? Você acha que ele vai mudar? Ele vai tentar criar tendência? Ele vai perseguir uma tendência? Ele tá identificando o pós-futuro da tecnologia nesse modelo de comunicação? Essa questão de abrir o algoritmo, a questão de falar que vai evitar o uso, né, de robôs na plataforma, enfim. Que aposta você faria nessa direção que o Elon Musk está adotando? Eu enxergo ele, obrigado pela pergunta, Sérgio, como um investidor nato. Ele entrou no mercado de energia solar também, com as telhas solares. Ele tem um mercado de transporte rápido, que é a Hyperloop. Ele tem uma série de apostas e agora, mais recente, é o Twitter. Eu enxergo que ele vai utilizar essa estratégia de rede para fazer outros movimentos. Existe também uma especulação de que a Tesla vai tentar entrar no mercado de devices também, de hardwares, de telefones. Isso é uma outra aposta, inclusive com baterias ligadas a lítio, etc. Isso ainda é uma especulação. Só um minutinho para você continuar. O dele, será que isso também está na relação com veículos autônomos? Será que ele está pensando nisso também? Porque vocês falaram aqui que ele adquiriu, não foi necessariamente o aplicativo, mas a base de dados. Claro, com certeza, com certeza. A gente está falando de todo o portfólio que o Elon Musk tem hoje. Nada é por acaso na cabeça dele. Ele não está comprando, investindo a ideia dele, o tempo dele, o dinheiro dele em coisas que não estejam interligadas, né? Todos os produtos e serviços dele têm algum tipo de ligação no final. Ele tem a Starlink, ele não é um cara que joga de forma desassociada, de forma bastante estratégica. Então, ele está passando a deter a parte toda de internet, propriamente dita, tem essa possibilidade dos devices, tem a parte de carros autônomos. Então, isso tende a se consolidar e não me surpreenderia se ele fizer outras aquisições para fazer um cross-sell dentro da própria base de produtos dele. É isso aí, é impressão minha, Sérgio, ou ali a somatória do QI da metade da população mundial? Veja só, né? A gente fez algumas brincadeiras durante o programa. Eu falei, poxa, mas será que ele fez o Pix? Tomás da brincou, não, parte ele fez no Pix, 20 bilhões de dólares, a outra parte ele pegou no banco, aí foi no cartão de crédito, né? Então é uma operação realmente incrível. Um programa interessante. Quem não conseguiu assistir o programa ontem à noite, é só ir lá no nosso canal, Protagonismo Cidadão, no canal do YouTube, está lá o programa que tratou da compra do Elon Musk, compra do Twitter por parte do Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Agora, o Anderson Figueira, nós comemoramos a compra do Twitter pelo Elon Musk, no sentido de que realmente ontem, no dia da compra, né, o dia seguinte à compra, a direita, os personagens da chamada direita aqui no Brasil ganharam milhares de seguidores. Em contrapartida, lá nos Estados Unidos, o Obama, por exemplo, perdeu 300 mil seguidores, né? Ficando comprovada a participação desta rede social, né, na influência do pensamento da sociedade, e, portanto, influenciando resultados eleitorais tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, isto é crime. Então, a gente tem que sempre analisar, né, todos os pontos relativos
a questão que ela é proposta, né? Eu vejo assim, se é um instrumento que vai ser utilizado de forma imparcial, né? Ou seja, de maneira a conseguir trazer as informações necessárias para a população, até para contrapor muito fake news, que muitas vezes é divulgado em outras redes, em outros canais, né? Eu acho que esse ponto ele é positivo. Agora, logicamente, vai trazer reflexos também. Reflexos, como trouxe para a direita aqui no Brasil e como acabou surgindo, gerando, né, lá nos Estados Unidos com relação ao Obama. Mas, assim, são 2 pontos e são 2 pesos, 2 medidas, né? Conforme você falou aí, não tenha dúvidas. Perfeito. O Gilson Félix, a gente comemorou essa questão. Eu tenho um pouquinho de medo do Elon Musk. Ninguém joga 44 bilhões em algo sem esperar um retorno, né? Para ele isso é um investimento. É fato que a plataforma Twitter ela é subutilizada, até por questões ideológicas mesmo. Então ele pretende aí, né, auferir lucros, não só ele, mas o grupo, né, que está em torno dele, vai evidentemente ter lucros com essa compra, né? Os valores na bolsa, inclusive, subiram, né? Isso já é lucro para essa turma lá. Agora, eu temo, né, por um controle diverso. A gente sai de um controle e entra em outro controle. O Elon Musk é uma pessoa que fala em chip no cérebro, ele fala, é da cabeça dele isso. Há pretensões megalômanas, a gente percebe no Elon Musk. Você tem esse temor também, ou você enxerga com naturalidade, é só um negócio feito por ele? Olha, eu vou dizer o seguinte, como ele é uma pessoa que está ali inventando, criando, fazendo acontecer, eu tenho a impressão que é negócio, né? A ideia é negócio. Acho que nessa situação a gente está falando de um empresário que tem um foco muito grande nessa questão dos seus investimentos de um modo geral, tá? Eu acho que é isso. É importante frisar isso e dizer que essa é a ideia. Eu creio que a questão é realmente um negócio. Ele é um cara, apesar de visionário, ele tem lá o sangue 100% empresário e empreendedor de um modo geral, né? Gilson, eu acho que ele está vendo coisas, e não é à toa que ele é um cara que atingiu o patrimônio que ele tem hoje, apesar de negócio, acho que ele está vendo além disso, viu? Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, de uma capacidade assim assombrosa de controle, né? Para quem detém tecnologia, acho que nunca a gente teve tanta capacidade tecnológica para controlar uma multidão de pessoas. E eu acho que o Elon, dentro de toda essa capacidade visionária que ele tem, apesar de não fazer certos comentários, acho que ele está se mexendo, está se movimentando. Acho que só o tempo vai dizer que está por trás dessa aquisição, hein? É muito difícil, realmente você tem razão, é difícil. A gente tem uma visão de um empresário, mas em contrapartida ele também tem se colocado à frente de um monte de situações que, como você falou, é a questão do controle, né? Quem tem o poder tem usado, às vezes, de forma negativa, prejudicando... É emblemático, né? O Twitter derrubou a conta do presidente dos Estados Unidos, isso é emblemático. Sim, emblemático. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso. Nós, assim, esperamos, né, por enquanto, sem teorias da conspiração, esperando o melhor para a humanidade. Chegamos ao final do protagonismo, aliás, do Diário Cidadão de hoje, né, na parceria com o Protagonismo Cidadão, também com o Diário do Litoral e os estúdios Tela VIP Digital. Eu agradeço demais a presença aqui do Anderson, também do Sérgio França e do meu querido aqui, Gilson Félix, que eu conheci hoje e já é meu amigo de carteirinha. Ô Anderson, obrigado pela presença mais uma vez, sempre disposto aqui a defender a população do Guarujá. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço aqui a oportunidade a todos vocês aí e a todos que também estão nos ouvindo. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Gilson. Um forte abraço a todos. É isso aí. Sérgio, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e a gente espera que esse programa possa seguir aí, servindo a população, um grande produto de utilidade pública. Gilson, te aguardo aqui mais vezes para falar de turismo aqui na nossa região. Vamos. É um prazer enorme.
Sérgio sabe, a gente tá junto aí com protagonismo também. E é um prazer enorme a gente estar aqui. Quantas vezes eu for requisitado, pode contar que a gente vai estar aqui participando do programa. É isso aí, não perca, amanhã a gente está de volta com mais um Diário Cidadão, onde você é o protagonista. Até lá.